O tema desta noite é famílias materiais e espirituais. Nós utilizaremos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 14, porque Kardec nos explica que as famílias espirituais são duradouras, têm vínculo que se fortalece através da purificação destes membros desta família. Este contato, esta união, prossegue mesmo no mundo espiritual. Então, após o desencarne de nossos entes queridos, nós podemos ter o consolo de acreditar que iremos nos ligar a eles mais tarde, no plano espiritual. Se somos realmente desta família espiritual, o nosso vínculo não se quebra com a morte do nosso corpo físico. Mas já as famílias corporais ou materiais, elas são frágeis como a matéria e o seu vínculo se extingue aqui mesmo no plano físico. Estes vínculos vão se dissolver durante esta vida atual. São aqueles inúmeros casos onde nós acabamos tendo algum tipo de dissabor com os nossos familiares. Nós percebemos que não temos nada em comum. Nós falamos uma coisa, eles falam outra. Parece que nós não conseguimos nos entender. E quando nós percebemos, estamos morando muito distantes, quase não nos vemos. Então estes vínculos, eles são rompidos aqui mesmo, no mundo material. Estas são as famílias corporais. Kardec ainda explica para nós que os laços de sangue não estão relacionados com os laços espirituais. Uma coisa, então, não tem nada a ver com a outra. O que realmente une as pessoas é a comunhão e a simpatia de pensamentos que vai unir antes, lá no mundo espiritual, em outras existências, durante esta encarnação e também, novamente, na próxima. É isso que vai nos unir, a comunhão de pensamentos e a simpatia que nós temos pelas pessoas. Nós também temos informações de outros escritores que muitas vezes, nos laços de amizade, nós temos ali um espírito que está unido conosco de antigos tempos e que pode fazer parte da nossa família espiritual. Então, nós podemos reencarnar muitas vezes no mesmo núcleo familiar, mas também podemos reencarnar pertinho, ali na mesma cidade, fazendo parte do mesmo grupo escolar, justamente para que estejamos ligados em amizade. E aí você fala assim, nossa, mas eu tenho tanta afinidade com aquela minha amiga, muito mais do que eu tenho com aquela minha irmã. Eu não consigo explicar o motivo. É como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. Eu penso e ela fala. Eu começo uma frase e ela termina. É impressionante. Exatamente porque fazem parte da família espiritual. Já estavam sim ligadas de outras existências. E aí Kardec vai explicar para nós. Os parentes próximos, aqueles que vêm no mesmo núcleo familiar, eles podem ser espíritos que estavam ligados de relações anteriores e que vão mostrar afeição durante esta existência. Então você consegue perceber quando no seu núcleo familiar você tem ali um grande envolvimento de repente com a sua filha. Eu e minha filha Júlia, nós somos amigas. Nós percebemos que nós temos muito entrosamento, muita afinidade. Então, quando isso acontece, é uma relação tranquila que você tem. Você sabe que são espíritos ligados por relações anteriores. Mas também pode ser que sejam espíritos completamente estranhos. Não estavam ligados de outras existências e estão se conhecendo nesta vida atual. Também podem ser espíritos antipáticos, espíritos que foram separados por antipatias em outras existências. E aí vocês vão ter rusguinhas o tempo inteiro, querelas, brigas, desavenças dentro de casa. Isso para servir como prova. Tudo é importante. Deus faz tudo muito bem feito, sempre para que possamos nos harmonizar uns com os outros.
no trechinho de Mateus, capítulo 12, versículos de 49 a 50. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. No livro O Evangelho dos Humildes de Eliseu Rigonati, ele explica para nós que este trecho evangélico Jesus utiliza para iniciar o seu trabalho de fraternidade universal, deixando bem claro que, apesar de nossas diferenças, todos nós somos de fato irmãos. Eliseu explica que os laços consanguíneos, eles vão se desfazer após a morte do corpo físico. Uma vez que eu tenho ligação com algum parente, e nós somos de sangue, parentes de sangue, mas se este corpo físico morre, eu vou para a espiritualidade, eu quebrei o meu vínculo de sangue com os meus familiares, a não ser que todos nós estejamos ligados através desta família espiritual, através de simpatia e afeição. Caso contrário, a união se rompe com a morte do corpo físico. Mas este escritor diz que, na verdade, nós não podemos ficar pensando que estes laços, sendo transitórios, vão fazer total diferença para nós. Ele explica que não importa cor, raça, credo político, religião, posição social, porque tudo isso é transitório, tão transitório quanto a matéria. Uma vez que eu desencarne, tudo isso será deixado para trás. Então, apenas o que prevalecerá é o fato de que todos nós somos irmãos, todos filhos de Deus. É isso que vai prevalecer. Ele ainda explica aqui: os laços consanguíneos são sim transitórios, frágeis como a matéria. Porém, esta simpatia e afeição vai unir os espíritos verdadeiramente, sejam eles parentes de sangue ou não. E aí ele diz: no mundo espiritual não existem esposos, não existem esposas, não existem pais e mães, existem apenas irmãos. Todos no mundo espiritual serão irmãos. E era assim que nós devíamos nos tratar também aqui no plano material. Ele ainda afirma que Deus permite que estejamos ligados a uma família distinta. Então, se eu perguntar de que família você pertence, eu sou Alves, Paula Alves. Faço parte da família Alves. Tenho pai, minha mãezinha, tios, primos, avós, alguns já no plano espiritual. Mas Deus permite que estejamos ligados a estas famílias distintas exatamente para que estes laços de consanguinidade, mas também nossas alegrias e dores em comum, sejam suportadas, para que assim possa nascer em nós a fraternidade sem mácula. Vocês já perceberam quando muitas vezes nós temos ali desavenças com membros da família de antigos tempos? Eu passei por isso recentemente. Mas num momento de dor, num momento de adversidade, de repente quando algum familiar está muito enfermo e você precisa de ajuda, eles vão te estender a mão. É onde aquele familiar que sempre virava as costas para você, ele chega e fala: nós somos irmãos, vamos junto, eu vou te ajudar. E aí você olha para ele diferente, você fala: poxa vida, eu estava precisando exatamente disso e ele esteve comigo durante todo o momento. Então você começa a ter admiração, você começa a ter respeito, você começa a ter carinho, e é onde o amor brota do fundo do seu coração, deixando de lado toda aquela animosidade que você não sabia explicar o motivo. Com certeza,
tem justificativa nessas ligações do passado, em questões muito antigas, que nós aqui não estamos nos lembrando por um motivo justo. Mas você que estava ali sempre estranhando esta pessoa, naquele momento de dores suportadas em comum, tudo se quebra e você começa então a fazer o amor reinar entre vocês. Então é por isso que Deus permite que cada um de nós tenha sua família distinta, sempre para perdoar, amar e apaziguar os ânimos, deixando todo o mal para trás. E ele diz: entre irmãos deve reinar a mais bela harmonia. Nós devemos evitar discórdias, brigas, descontentamento de qualquer tipo que for, na sociedade de forma geral, mas principalmente nestas famílias distintas, onde somos colocados realmente para que o amor reine. Então, quando acontecer qualquer tipo de desavença, qualquer tipo de situação constrangedora ou delicada, nós devemos tratar a todos de forma harmoniosa, deixando estas mazelas de lado. Nem que façamos como Cristina Cairo sempre dizia. Muitas vezes nós precisamos silenciar e nos afastarmos. De repente a briga vai tomar uma proporção inevitável e alguém tem que estar consciente de tudo que está acontecendo, que sejamos nós, a pessoa que raciocina naquele momento e não deixa tudo se perder mais ainda. Então nós vamos silenciar e nos afastarmos, porque aí os ânimos vão suavizando e depois você volta a conversar. Senão a coisa toma proporções que nós não conseguimos conter. E tudo que nós tentamos fazer aqui, nesta família onde estamos inseridos, é reparar o mal, é perdoar e fazer o amor reinar. No Livro dos Espíritos, questões 203 até 217, Kardec nos explica que as semelhanças físicas são transmitidas de pais para filhos, mas as semelhanças morais não são transmitidas de pais para filhos. Cada espírito, em decorrência da sua evolução, adquire a sua moralidade através do seu esforço e da sua boa vontade. Mas eu e Júlia podemos ter semelhanças morais porque somos espíritos simpáticos atraídos por semelhanças de tendências. Kardec ainda diz que os pais, eles têm grande influência sobre os filhos, até porque os espíritos, eles devem contribuir para o progresso uns dos outros. É missão de pai e mãe educar seus filhos na moralidade. Então não é uma educação simples, eu coloco na escola e está tudo encaminhado, depois vai para a faculdade e está tudo tranquilo. Não, é educação moral, onde eu realmente posso modificar o caráter desses meus filhos. Isso é imprescindível. Tarefa. Se falharmos, nós seremos culpados por não ter entregue aos nossos filhos aquilo que deveríamos. E ainda diz: pais bons e virtuosos podem receber filhos que sejam perversos. Isso porque um espírito mau, ele pode pedir pais bons na esperança que os conselhos destes pais possam dirigi-los no caminho do bem. Então vejam que interessante, porque os próprios espíritos com más tendências, más inclinações, mau caráter, eles sabem da sua necessidade evolutiva e podem solicitar lá no planejamento reencarnatório que recebam pais bons e virtuosos. Para estes pais, os maus filhos vêm como prova, é provação para estes pais. E nós sabemos que Deus não entrega fardos pesados para ombros frágeis. Se nós recebemos filhos que têm defeitos morais, é porque nós temos condições de transformá-los.
Pode ser que não consigamos transformar da água para o vinho, modificando tudo, mas algo de bom colocaremos dentro deles, algo de bom já será ali enviado, colocado dentro de sua alma para aproximá-los mais do Senhor nosso Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós temos informações do esquecimento do passado. E nós estamos aqui falando de núcleos familiares. E nós falamos também que muitas vezes olhamos para aquele membro da família e falamos, eu não aguento nem olhar para a cara dele, gente. Olha, é um pai, é um irmão, até uma mãe, mas a gente não consegue se entender de jeito nenhum. Estamos vivendo juntos há 50, 60 anos, mas nós não nos entendemos. E muitas pessoas ficam curiosas. Eu vou fazer regressão para saber o que foi que aconteceu, porque eu estou me martirizando, achando que a culpa foi minha. Eu estou achando mesmo que a culpa foi dele, porque ele guarda um rancor no coração. Mas aí nós falamos, o esquecimento do passado, ele é uma bênção. Se fosse para lembrar, os nossos mentores, eles conseguiriam nos enviar uma lembrança no momento oportuno. Não vale a pena vasculharmos e remexermos em tudo que está calmo na nossa memória. Justamente porque este esquecimento do passado é bastante oportuno. Os espíritos renascem frequentemente no mesmo meio em que viveram e no contato com as mesmas pessoas de outros tempos. Podemos voltar em posições diferentes. De repente, Júlia, em outra existência, foi minha mãe. De repente, o meu marido foi meu filho. De repente, minha filhinha Agnes foi o meu esposo. Mas estamos novamente no mesmo núcleo, em posições diferentes. Nós não sabemos o que aconteceu em outras existências. Se um feriu o outro, se um magoou o outro, se um se vingou do outro. É importante não lembrarmos. Se nós lembrássemos, nós poderíamos ter o ódio reacendendo novamente. Mas também poderíamos nos sentir humilhados diante dessa situação. Por isso é de fundamental importância deixarmos tudo como está. Kardec ainda diz, lembrar traria perturbações às nossas relações sociais. E continua afirmando que cada existência é um novo ponto de partida. Não importa o que aconteceu, o que importa é daqui para frente. E você vai dizer, mas se eu não lembrar, não tem como eu me modificar. Tem sim, porque todas as nossas más tendências, nós já sabemos quais são, nós sabemos reconhecê-las. E é a partir daí que nós trabalharemos para a nossa reformulação, para nosso melhoramento individual. Não importa o outro, importa o que faço da minha purificação, do meu desenvolvimento. E ele diz, temos também a voz da consciência, que é como um juiz que nos adverte sempre sobre o bem e o mal, que devemos, então, evitar o mal e sempre proceder no caminho do bem. Devemos, então, ouvir esta voz da consciência para nos protegermos de tentativas no erro, de sempre caminharmos para o progresso e evolução. E ele fala que o esquecimento só é durante a vida material. Quando eu volto para o plano espiritual, eu consigo ter acesso a todas as lembranças desta última existência, mas também das existências pregressas. Todos os fatos mais importantes das minhas inúmeras existências retornam para a minha mente quando estou lá no plano espiritual. Então ele fala que é um esquecimento temporário, é momentâneo este esquecimento. Isso tudo vai voltar. E também durante o sono, alguns podem ter lampejos da realidade, podem ter lampejos de lembranças do passado. Exatamente porque quando nós estamos com a emancipação da alma, então durante o sono, nós temos certa liberdade e também consciência dos nossos atos anteriores. Trabalhando agora com o livro Vida e Sexo de Emmanuel, ele fala que o lar é a escola da alma.
o espírito renasce na família e vê nos pais as primeiras imagens de Deus e da vida, onde germinam as primeiras esperanças e também os primeiros pensamentos. Mas Emmanuel fala que pais imaturos tratam crianças como adultos e adultos como crianças. Emmanuel diz que o lar não deve se converter num pouso neurótico, justamente que causa doenças mentais irreversíveis. Nós devemos sempre priorizar a paz no ambiente doméstico. Foi o que dissemos. Se de repente você percebe que aquela rivalidade vai voltar, que os ânimos vão ficar aflorados, que vão perder o controle e vai começar a ter brigas e discussões, alguém tem que apaziguar o ambiente. A paz no lar é o mais importante para que possamos enfrentar os nossos desafios e trabalhar nosso disciplinamento para a nossa evolução contínua, aproveitando bem esta encarnação. Utilizando o livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares, ele informa que a família completa pressupõe pai, mãe e filhos, acrescida dos parentes, avós, tios e primos. E fala que é uma escola de virtudes sociais, onde precisa haver amor recíproco entre os membros. E para isso, cada integrante desta família deve trabalhar com autenticidade, onde cada um conhece o seu papel. Eu sou mãe, apesar de nossas ligações de simpatia e comunhão de pensamento, as meninas são filhas. Também assistência, onde os pais organizam, protegem e preservam o ambiente doméstico, mas para isso precisa haver presença no lar. Estabilidade são os ideais da família. Todos precisam ter e saber dos ideais materiais, morais e espirituais, inclusive as crianças. Harmonia são os valores cultivados pelos pais, como amor, sinceridade, capacidade de perdoar, esquecer e recomeçar, além da disciplina dos filhos, com respeito às pessoas, coisas e direitos pelo próximo. E ainda a solidariedade, que é o compartilhamento de interesses. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós falamos muito de família. E nós vamos pensar agora, todos nós, no nosso núcleo familiar mais íntimo. Quem são as pessoas que moram com você? Quais são as pessoas que você fala? São meus familiares. Será que você hoje pode afirmar que tem bom relacionamento com estas pessoas? Você vive em harmonia com eles? Realmente você se sente feliz quando entra em casa? Você se sente acolhido e protegido? Você pode afirmar que estes familiares são seus irmãos? Todos têm os mesmos objetivos e agradece a Deus pelo contato que tem com eles. Glória a Deus. Mas se não é o caso, e você sente lá no fundo do peito, que é como se fossem antigos inimigos, vocês se olham e parecem que estão querendo entrar numa briga o tempo todo, clamamos ao Senhor e aos amigos espirituais. Amado Pai, que seja possível neste momento vibrarmos positivamente com todo o nosso amor e paz. E que os nossos amigos espirituais possam recolher estes fluidos, enviando aos nossos familiares. Que estes espíritos de luz, Pai, possam adentrar nosso ambiente doméstico, atuando nestes familiares, levando até eles serenidade, paz e harmonia, para que eles possam pensar em nós como pessoas que desejam estar num contato íntimo de pacificação, renovando todas as nossas energias
para que possamos nos amar, nos olhar como irmãos que somos. Pai, permita que no nosso núcleo doméstico a luz reine, a luz de Jesus, que o Mestre possa transportar para a nossa moradia os elementos favoráveis para que possamos viver em comunhão de pensamentos e simpatia com estes irmãos, facilitando nossa jornada, preparando nossa caminhada para que cheguemos até o Senhor. Nós agradecemos a Erasmo por mais este trabalho de fé. Que possamos sair daqui cheios do amor de Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Gratidão.